Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. A disputa entre o geocentrismo e o heliocentrismo foi muito mais do que simplesmente uma disputa científica. Foi uma batalha de ideias que moldou nossa compreensão do cosmos e do nosso lugar nele. De um lado, a visão arraigada e confortável da Terra ser estática, do centro de tudo, respaldada por séculos de tradição e pela própria Igreja Católica. Do outro, uma nova e ousada perspectiva que desafiava o senso comum e prometia revolucionar a astronomia. A jornada que se seguiu foi marcada por debates acalorados, experimentos inovadores e confrontos épicos entre os defensores de ambas as teorias. A vitória do heliocentrismo não foi fácil, mas foi inevitável. E isso nos ensina que a ciência é um processo contínuo de aprendizado e descoberta. Não há verdades absolutas, apenas teorias que são constantemente testadas e aperfeiçoadas à medida que novas evidências surgem. Após a vinheta, acompanhe aqui comigo no canal essa queda de braço milenar entre esses dois modelos cósmicos que sacudiram o mundo e a ciência. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Antes da teoria geocêntrica, que colocava a Terra no centro do universo, com o Sol, os planetas conhecidos na época e a Lua orbitando a Terra, a humanidade possuía uma compreensão do cosmos fortemente influenciada por observações empíricas, mitos e filosofias. Essas visões moldavam a percepção do universo e do lugar da Terra nele, com antigas civilizações criando cosmologias complexas, muitas vezes carregadas de significados religiosos e culturais. Muitas culturas antigas atribuíam aos corpos celestes poderes divinos, acreditando que eles controlavam os fenômenos naturais e o destino humano. O Sol, por exemplo, era frequentemente considerado a divindade suprema, fonte de vida e calor. A Terra era comumente vista como um disco plano flutuando sobre um oceano infinito, com o céu sendo uma cúpula sólida sustentada pelos deuses. Essa visão era predominante entre os antigos egípcios e mesopotâmicos, e foi transmitida aos primeiros gregos. No entanto, à medida que a filosofia grega evoluiu, as explicações sobre o universo tornaram-se mais sofisticadas. Com o tempo, pensadores como Anaximandro e Empédocles começaram a questionar as concepções místicas, propondo explicações mais naturais sobre o cosmos. Anaximandro sugeriu que a Terra era um cilindro flutuando no espaço, sem necessidade de suporte físico. Empédocles introduziu a teoria dos 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo, que interagiam constantemente, criando e destruindo a matéria. A ideia de que a Terra era esférica ganhou aceitação com os trabalhos de Pitágoras e Parmênides. Pitágoras defendia que a esfera era a forma mais perfeita, e por isso acreditava que a Terra devia ser esférica. Aristóteles, ao observar eclipses e a sombra da Terra sobre a Lua, confirmou a esfericidade da Terra e argumentou que ela estava no centro do universo. Nascia ali o geocentrismo, por volta do ano 350 a.C. Aristóteles, nascido em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C., foi um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga e, consequentemente, um dos pensadores mais importantes da história da civilização ocidental. Ele fez importantes contribuições para a formulação da teoria geocêntrica e, em sua obra, intitulada por Sobre o Céu, Aristóteles descreveu um universo esférico e finito com a Terra localizada no centro. O modelo geocêntrico de Aristóteles previa um cosmo composto por esferas concêntricas, com a Terra imóvel no centro e esferas celestes rotacionando ao seu redor. A concepção de que a Terra era o centro do universo era uma consequência natural das observações diárias e da percepção sensorial. A experiência cotidiana de que a Terra parece imóvel e que o Sol, a Lua e as estrelas se moviam ao seu redor, parecia confirmar a centralidade da Terra. Essa sensação de estarmos parados enquanto o céu se movimentava era a base intuitiva para essa teoria. Quanto à Terra ser o centro do universo, essa ideia surgiu do conceito que atribuía à Terra um caráter divino ou especial. Os filósofos gregos buscavam uma ordem cósmica perfeita e imutável.
Um universo geocêntrico, com movimentos circulares perfeitos dos corpos celestes, parecia se encaixar nessa visão de mundo. 200 anos após Aristóteles, surgiu um dos maiores astrônomos da antiguidade. Seu nome era Hiparco, e ele fez importantes contribuições à astronomia e à teoria geocêntrica, refinando esse modelo com suas observações detalhadas e inovações matemáticas. Uma das grandes questões que desafiava o modelo geocêntrico era o movimento retrógrado dos planetas. Ao observar o céu noturno ao longo de várias noites, os astrônomos antigos perceberam que os planetas não se moviam sempre na mesma direção em relação às estrelas fixas. Em determinados períodos, os planetas pareciam retroceder em suas órbitas, movendo-se para trás por um tempo antes de retomar seu movimento direto. Esse fenômeno é conhecido como movimento retrógrado. Mas Hiparco introduziu o conceito de epiciclos e deferentes para explicar esses movimentos irregulares dos planetas. Esses conceitos foram mais tarde refinados por Cláudio Ptolomeu, e iremos detalhar isso mais à frente. A teoria geocêntrica postulava que todos os corpos celestes se moviam em círculos perfeitos em torno da Terra. Mas o movimento retrógrado dos planetas desafiava essa ideia de movimento circular uniforme, pois os planetas não se moviam sempre na mesma direção. Contudo, as soluções propostas para explicar isso eram complexas, tornando o modelo cada vez mais complicado e artificial. A solução de Hiparco para explicar o movimento retrógrado dos planetas se baseava na ideia de que, enquanto orbitavam a Terra em círculos maiores, os planetas também faziam movimentos em círculos menores. Essa ideia de que os planetas se moviam em círculos perfeitos dentro de outros círculos era contrária ao princípio da simplicidade, valorizado pelos filósofos gregos. Contudo, esse sistema foi uma tentativa de resolver as discrepâncias observadas nos movimentos dos planetas e foi um precursor importante do modelo de Ptolomeu. Hiparco fez extensas observações e medições dos movimentos planetários, incluindo o desenvolvimento de um catálogo estelar. Seus dados precisos ajudaram a aprimorar a compreensão do movimento dos corpos celestes e a refinar o modelo geocêntrico. Antes de Ptolomeu, houve várias tentativas de ajustar e refinar o modelo geocêntrico. O modelo de Aristóteles e Hiparco foi aprimorado ao longo dos anos para lidar com observações discrepantes e tentar explicar os movimentos complexos dos planetas. Os principais ajustes e refinamentos foram feitos por Apolônio no século III a.C., que fez importantes avanços na geometria dos movimentos planetários, enquanto que Cleômedes ofereceu uma visão mais detalhada dos movimentos celestes. Apesar dos avanços, o modelo geocêntrico ainda enfrentava desafios significativos, como a necessidade de introduzir complexos mecanismos para explicar o movimento retrógrado dos planetas, e as discrepâncias nas observações que ainda não haviam sido explicadas ao longo de séculos de refinamento, enquanto que a precisão dos cálculos e a complexidade dos ajustes revelavam as limitações do modelo. Cláudio Ptolomeu, um astrônomo e matemático grego que viveu em Alexandria entre os anos 100 e pouco e 170 d.C., finalizou o modelo geocêntrico, refinando-o ainda mais desde sua formulação inicial por Aristóteles, cerca de 500 anos antes. Na famosa obra de Ptolomeu, conhecida como Almagesto, que foi a principal referência para a astronomia ocidental por mais de 1000 anos desde sua publicação, esse cientista da antiguidade introduziu o sistema geocêntrico ptolomaico, que sistematizou e aperfeiçoou abordagens anteriores. Ptolomeu explicava o movimento retrógrado dos planetas de forma mais refinada que Hiparco, e como demonstrado em animações, o modelo ptolomaico utilizava o conceito de deferentes para explicar o movimento dos planetas ao redor da Terra. O deferente era um grande círculo ao redor da Terra, no qual o planeta se movia, mantendo a Terra fora do centro desse círculo. Para resolver discrepâncias entre as previsões do modelo e as observações reais, Ptolomeu introduziu o conceito de epiciclos, pequenos círculos nos quais os planetas se moviam. E esses epiciclos, por sua vez, giravam ao longo do deferente. Em outras palavras, o movimento do planeta era descrito como a combinação do movimento ao longo do epiciclo e do movimento do epiciclo ao redor do deferente. Desde a formulação inicial por Aristóteles até a refinada descrição de Cláudio Ptolomeu, a teoria geocêntrica passou por um processo de evolução e refinamento significativo.
O modelo geocêntrico foi inicialmente desenvolvido com base em observações empíricas e filosóficas, e posteriormente ajustado com inovações matemáticas e astronômicas. O trabalho de Hiparco e outros astrônomos helenísticos foi crucial para preparar o terreno para o modelo de Ptolomeu, que se tornou a base da astronomia ocidental até a Revolução Científica. Embora o modelo ptolomaico fosse capaz de explicar o movimento retrógrado e outras observações astronômicas com razoável precisão, ele não era perfeito. As correções e ajustes necessários para alcançar uma correspondência com as observações eram complicados e acrescentavam complexidade ao sistema. No entanto, a habilidade de Ptolomeu de prever com precisão os movimentos dos planetas garantiu que seu modelo geocêntrico fosse amplamente aceito e utilizado. Ele influenciou profundamente a astronomia ocidental por quase 1.500 anos, estabelecendo a base para a observação e a interpretação astronômica. A teoria geocêntrica, que coloca a Terra no centro do universo, foi amplamente aceita pela Igreja Católica por um período de mais de 1000 anos. Essa adesão não foi arbitrária, mas sim resultado de uma complexa interação entre a cosmologia, a filosofia e a teologia da época. Muitos versículos bíblicos, quando interpretados literalmente, pareciam corroborar a ideia de uma Terra imóvel no centro do universo. Passagens como Josué, no capítulo 10, versículos 12 e 13, em que Josué ordena que o Sol pare, foram interpretadas como uma prova da subserviência dos corpos celestes à vontade divina e, consequentemente, à Terra. A teologia cristã medieval via a Terra como o centro da criação divina e colocava o ser humano no centro da criação. Isso encontrava eco no geocentrismo. Se a Terra era o centro do universo e o homem habitava a Terra, isso reforçava a ideia da centralidade humana no cosmos. Durante a Idade Média, as universidades e escolas de ensino superior na Europa, muitas das quais estavam sob a égide da Igreja, ensinaram o modelo geocêntrico como parte do currículo acadêmico. E teorizar contra ele era bastante complicado naqueles tempos de trevas, mas houve pessoas corajosas o suficiente para isso. O primeiro deles, bem antes mesmo da Igreja Católica existir, foi o grego Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 3 e 4 a.C. Ele foi um astrônomo e matemático grego que formulou uma teoria heliocêntrica mais avançada, propondo que a Terra e os planetas giravam ao redor do Sol, desafiando diretamente o modelo geocêntrico predominante. Mas sua voz não encontrou ressonância por milhares de anos. Quase 2 milênios após Aristarco, Giordano Bruno, um frade dominicano, teólogo, filósofo, escritor, matemático e cosmólogo italiano, não só questionou o modelo geocêntrico, mas também propôs que o universo era infinito e que o Sol não era o centro do universo, mas apenas uma entre inúmeras estrelas. Bruno foi condenado pela Igreja Católica por heresia e queimado na fogueira. Porém, 57 anos antes da execução de Giordano Bruno, um cônego da Igreja Católica, que também era astrônomo e matemático, lançou a pedra fundamental que mais tarde iria derrubar o geocentrismo de vez e impor o sistema heliocêntrico. Após anos de estudos, observações e questionamentos a respeito do modelo geocêntrico de Ptolomeu, Nicolau Copérnico lançou o seu livro chamado Da Revolução de Esferas Celestes, onde ele propôs e deu certas comprovações matemáticas que a Terra não era o centro do universo, nem muito menos era orbitada pelo Sol, nem por nenhum outro planeta. Seu sistema, mais tarde chamado de sistema heliocêntrico, colocava o Sol no centro do sistema solar e todos os demais planetas o orbitando em órbitas circulares. Esse foi o seu único equívoco, pois sabemos atualmente, graças a Johannes Kepler, que as órbitas não são circulares, mas sim elípticas. Esse seu livro foi publicado e posto para ser circulado e vendido em 1543, um dia antes de sua morte. E essa sua obra é considerada um marco na história da ciência, pois demonstrou a importância da observação e da razão na busca pela compreensão do universo. Sua teoria heliocêntrica não apenas transformou a astronomia, mas também inspirou futuras gerações de cientistas a questionar dogmas e a buscar novas explicações para os fenômenos naturais. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais.
Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. As reações iniciais à obra de Nicolau Copérnico foram variadas e complexas, tanto no âmbito científico quanto no religioso. A aceitação do heliocentrismo foi lenta e controversa, enfrentando ceticismo e resistência, mas também gerando interesse e apoio em algumas áreas. Inicialmente, muitos cientistas e astrônomos da época reagiram com ceticismo. A maioria dos estudiosos estava profundamente imersa no pensamento aristotélico e ptolomaico, que postulava um universo geocêntrico com a Terra fixa no centro. O modelo heliocêntrico de Copérnico representava uma quebra significativa com esse paradigma, e muitos astrônomos tiveram dificuldade em aceitá-lo de imediato, especialmente porque o modelo não oferecia uma explicação mecanicista clara dos movimentos celestes. Apesar do ceticismo, alguns matemáticos e astrônomos estavam abertos à nova teoria. Astrônomos como Georg Joachim Hethicus, aluno de Copérnico, e Michael Maestlin, mentor de Johannes Kepler, adotaram o modelo heliocêntrico com entusiasmo. Muitos acadêmicos viam o modelo de Copérnico como uma hipótese matemática útil para simplificar os cálculos astronômicos, sem necessariamente considerá-lo uma descrição física da realidade. Tycho Brahe, um dos maiores astrônomos do final do século XVI, desenvolveu seu próprio modelo geoheliocêntrico, que combinava aspectos do heliocentrismo de Copérnico com o modelo geocêntrico tradicional, colocando os planetas em órbita ao redor do Sol, mas com o Sol ainda orbitando a Terra. Contrariamente ao que muitos pensam, quando o livro de Copérnico foi publicado, a Igreja Católica não teve uma reação imediata e negativa. O livro foi dedicado ao Papa Paulo III, o que pareceu garantir algum nível de proteção inicial. A obra não foi condenada imediatamente, e alguns membros da Igreja, incluindo astrônomos jesuítas, viam a teoria de Copérnico como uma hipótese interessante e aceitável no contexto dos debates acadêmicos. Contudo, à medida que o heliocentrismo ganhava força e ameaçava diretamente a interpretação bíblica tradicional e a visão cosmológica estabelecida, a Igreja começou a reagir com maior hostilidade, como aconteceu com Giordano Bruno, conforme já comentado anteriormente. No início do século XVII, quase 70 anos após a publicação do livro de Copérnico, quando Galileu começou a defender abertamente o heliocentrismo com base em suas observações telescópicas, a Inquisição Católica passou a ver a teoria como herética. Em 1616, a Igreja colocou o livro de Copérnico no índice de livros proibidos, proibindo a sua circulação e exigindo que algumas passagens fossem corrigidas. Galileu continuou insistindo no heliocentrismo, e isso acabou culminando com a condenação oficial de Galileu em 1633 por parte da Inquisição Católica de Roma. Novamente, de forma diferente do que muitos pensam, Galileu não foi condenado à morte na fogueira, mas sim amargou uma pena de prisão domiciliar perpétua por defender o heliocentrismo, que perdurou por 9 anos, até sua morte em 1642. As críticas ao heliocentrismo de Copérnico tinham vozes ativas também no luteranismo. Martinho Lutero foi um dos primeiros a criticar Copérnico, considerando a teoria como absurda e contrária à Escritura. Lutero teria ridicularizado Copérnico durante uma palestra, chamando-a de tolice, ao sugerir que a Terra se movesse. Copérnico também foi duramente criticado por outros líderes religiosos luteranos, que escreveram e alertaram contra a aceitação de teorias que contrariassem a autoridade da Bíblia. A aceitação do heliocentrismo foi uma verdadeira transformação paradigmática, que envolveu debates intensos entre a comunidade científica e a Igreja. Na mesma época em que Galileu se encontrava enrascado com a Igreja na Itália, Johannes Kepler, que vivia em territórios da atual Alemanha, tinha de certa forma um privilégio maior, pois a influência da Igreja ali era menor. Ele foi fundamental para o fortalecimento do modelo heliocêntrico, graças às suas famosas 3 leis de Kepler, que eliminaram a necessidade de epiciclos e tornaram o modelo heliocêntrico muito mais preciso do que o geocêntrico, solidificando a ideia de que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar. A aceitação definitiva do heliocentrismo veio com as contribuições de Isaac Newton, em sua obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687.
Newton introduziu sua teoria da gravitação universal, explicando as leis do movimento planetário de Kepler poderiam ser explicadas pela gravitação, fornecendo uma base física sólida para o modelo heliocêntrico. Através de sua formulação da gravidade, Newton conseguiu explicar tanto o movimento dos planetas ao redor do Sol, quanto o movimento dos corpos na Terra, unificando a física celeste e terrestre. Após as descobertas de Galileu, Kepler e Newton, e a aceitação crescente do heliocentrismo, a Igreja Católica inicialmente resistiu a essas novas ideias, considerando-as contrárias às Escrituras. O livro de Copérnico permaneceu no índice de livros proibidos até 1822. No entanto, a partir do século XVIII, a Igreja começou a revisar sua posição, especialmente com a crescente aceitação científica do heliocentrismo. Em 1835, a Igreja Católica finalmente retirou todos os textos relacionados ao heliocentrismo, incluindo os de Galileu, do índice de livros proibidos, efetivamente encerrando a proibição contra o modelo heliocêntrico. O heliocentrismo se tornou amplamente aceito pela comunidade científica a partir do século XVIII, e a cosmologia moderna passou a se desenvolver com base no Sol como centro do sistema solar, e mais tarde, na ideia de que o próprio Sol não estava no centro do universo, mas em uma galáxia entre bilhões de outras. A disputa entre o geocentrismo e o heliocentrismo simboliza a incansável busca humana pela verdade, representando a transição de uma visão do universo centrada na Terra, confortável e estática, para a revolucionária ideia de que o Sol era o centro do cosmos, proposta por Copérnico e sustentada por pensadores corajosos como Galileu, Kepler e Newton. Desafiando o pensamento estabelecido e enfrentando pressões sociais e religiosas, esses cientistas mudaram o entendimento do universo, superando o dogma em favor da razão e da curiosidade. A vitória do heliocentrismo não foi apenas científica, mas uma conquista do pensamento livre e da coragem de questionar o status quo, deixando um legado inspirador de busca contínua pelo conhecimento. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a biografia de Nicolau Copérnico, contando todo o seu trabalho, sua vida e seus estudos e como ele formulou a teoria heliocêntrica. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.